15ª reunião extraordinária da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final do primeiro período da terceira sessão legislativa da 15ª legislatura, hoje, 14 de junho de 2023, às 15 horas. Saúde a companheira membro da comissão, vereadora Delcir, aos funcionários da casa, aos estagiários, aqueles que nos acompanham pela página do Facebook e, havendo quórum, declaro aberta esta presente reunião deliberativa da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, composta pelos vereadores Ana Cláudia dos Santos Lima, presidente, Delcir Bertalesio, membro relator, está reunida hoje para deliberar os projetos de lei número 042, 043, 044 e 045 de 2023. Registramos que encontra-se ausente o vereador Valdir Cândido de Oliveira, que também é membro desta comissão. As referidas proposições tramitam conforme determina o nosso regimento interno, tendo sido já analisadas previamente pelo Departamento Jurídico da Casa. Para relatar essas matérias foi designada a vereadora Delcir Bertalesio. Dando início aos trabalhos, abre o período da ordem do dia. Solicito à relatora a leitura do item 1 da pauta, o projeto de lei do Executivo número 042 de 2023. Boa tarde, vereadora Aninha, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. E também saúdo aqui os funcionários dessa casa e ao público que nos acompanha. Projeto de Lei número 042 de 2023 do Executivo Municipal dispõe sobre a realização de processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais para as áreas de educação e saúde, auxiliar de saúde bucal, médico veterinário e professor, para preenchimento dos cargos e atribuições por tempo determinado em regime de urgência e emergência, devidamente justificado pelo prazo de 6 meses, prorrogáveis por mais um período até o limite de 24 meses, e da outras providências. Solicita a relatora a leitura das conclusões do parecer jurídico. Da conclusão, diante do exposto, estaremos parecer favorável por entender que a matéria preenche todos os requisitos legais para sua tramitação. Salvo o melhor juízo, este é o parecer. Medianeira, 9 de junho de 2023. Lucas Augusto Ferreira, advogado designado. Solicito à relatora a leitura do seu relatório. Voto do relator. A possibilidade da realização de processo seletivo simplificado está prevista no inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte, inciso 9, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. O artigo 55 da Lei Orgânica Municipal é preciso em estabelecer. Artigo 55. Compete privativamente ao prefeito a iniciativa de projetos de lei que disponham sobre, inciso 1º, criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e indireta do Poder Executivo ou aumento de sua remuneração. Inciso 2º, servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico e provimentos de cargos. Inciso 3, criação e estruturação de atribuições de secretarias municipais em órgãos da administração pública municipal. Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 21, para matérias que tratam do aumento de despesas, é necessário o cumprimento sob pena de nulidade. 1. As exigências dos artigos 16 e 17 dessa lei complementar e o disposto no inciso 13º do artigo 37, no parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição. Inciso 2. O limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo. Os artigos 16 e 17 desse mesmo diploma legal acentuam. Artigo 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete
aumento da despesa será acompanhado de: inciso 1º, estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos 2 subsequentes. Inciso 2, declaração do ordenador de despesas de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. E o artigo 17, considera-se obrigatório de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. Portanto, à luz desses dispositivos legais, não vejo nenhuma óbice que impeça a tramitação desta matéria e sua votação no plenário da Câmara. No que concerne a técnica legislativa, a matéria obedece aos ditames da Lei Complementar número 95 de 1998, que dispõe sobre a redação, elaboração e alteração das leis. Haja visto que se acaba de expor, voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da matéria em apreço, deixando para a outra Comissão de Finanças e Orçamentos a análise quanto ao mérito. É o meu voto, salvo o melhor juízo do soberano plenário. Sala das Comissões, 14 de junho de 2023, Leocir Berta Lessa, relator. Coloco o relatório da relatora em discussão. Então, esse é um projeto que visa a educação do município, a criação de vagas de PSS. A justificativa que nos foi dada é que 10 professores se aposentaram, 5 se exoneraram, na verdade, então são 15 vagas em aberto. Então, esse projeto de lei vem alterar o artigo 1º da Lei 1142 de 2023, que altera de 40 para 55 vagas de cargos, pois os 40 já foram chamados, então seriam mais 15, Então, essa é a justificativa do projeto 042 de 2023, a criação e contratação de professores para a área da educação do nosso município. Também temos aqui para auxiliar de saúde bucal, Também. Mais 4 vagas, E médico veterinário CLT, também de 40 horas, mais 4 vagas. Então, para suprir essas demandas na saúde. Mas o projeto todo, ele está dentro da legalidade, ele apresentou impacto financeiro para dentro do cronograma do município, então, estando apta a ir para a comissão, para ir para a próxima comissão e também para o plenário desta Câmara. Coloco o relatório da relatora e indico a votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado o relatório por unanimidade e consegue como parecer da comissão. Peço à relatora que proceda à leitura do parecer final da comissão. Parecer número 050 de 2023. Vistos relatados e discutidos, votaram da seguinte maneira os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Ana Cláudia dos Santos Lima, pelas conclusões do relator. Relatório aprovado, seguindo como parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Este é o parecer, salvo o melhor juízo do soberano plenário. Sala das Comissões, 14 de junho de 2023. Ana Cláudia dos Santos Lima, presidente. Seguimos para o item 2 da pauta. Solicito a relatora que proceda à leitura do projeto de lei do Executivo número 043 de 2023. Projeto de lei número 043 de 2023 do Executivo Municipal dispõe sobre a realização de processo seletivo simplificado para a contratação por tempo determinado, devidamente justificado de profissionais para as áreas de saúde, agente de endemias pelo prazo de 6 meses prorrogados por iguais períodos até o limite de 2 anos e da outras providências. Solicita a relatora a leitura das conclusões do parecer jurídico. Da conclusão, diante do exposto, exaramos parecer favorável por entender que a matéria preenche os requisitos legais e, portanto, apta a percorrer os caminhos tramitacionais desta Casa de Leis. Salvo o melhor juízo, este é o parecer. Medianeira, 6 de junho de 2023, Valmiro da Silva, advogado.
Solicita a relatora a leitura do seu relatório. Voto da relatora. A possibilidade de realização do processo seletivo simplificado está prevista no inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte. Inciso 9º. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. No artigo 55 da Lei Orgânica Municipal é preciso estabelecer. Artigo 55. Compete privativamente ao prefeito a iniciativa de projetos de lei que disponham sobre. Inciso 1º. Criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e indireta do Poder Executivo, o aumento de sua remuneração. Inciso 2º. Servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico e provimentos de cargos. Inciso 3º. Criação, estruturação e atribuições das secretarias municipais e órgãos da administração pública municipal. Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 21, para matérias que tratam do aumento de despesas, é necessário o cumprimento desta pena sob pena de nulidade. Inciso 1º. As exigências dos artigos 16 e 17 desta lei complementar e o disposto do inciso 8º do artigo 37, no parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição. Inciso 2º. O limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo. Os artigos 16 e 17 deste mesmo diploma legal aceituam. Artigo 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesas será acompanhado de. Inciso 1º. Estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deva entrar em vigor nos 2 anos subsequentes. Inciso 2º. Declaração do ordenador de despesas de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. E o artigo 17 considera-se obrigatória de caráter contínuo a despesa corrente derivada da lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. Portanto, à luz desses dispositivos legais, não vejo nenhuma óbice que impeça a tramitação desta matéria e sua votação no plenário da Câmara. No que concerne técnica legislativa, a matéria obedece aos ditames da Lei Complementar número 95 de 1998, que dispõe sobre a redação, elaboração e alteração das leis. Haja visto que se acaba de expor, voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da matéria em apreço, deixando para a outra Comissão de Finanças e Orçamentos análise quanto ao mérito. É o meu voto, salvo o melhor juízo soberano plenário. Sala das Comissões, 14 de junho de 2023. Deus se pertalece, relator. Coloco o relatório da relatora em única discussão. Então, aqui esse projeto de lei número 43 está dentro toda a normativa, apresentou um impacto orçamentário também, e é uma necessidade, né, que é a contratação de mais agentes de endemias, né, para fazer o trabalho, então, na saúde também, que é sobre o programa, né, de combate à dengue. Nós sabemos que neste momento, tanto no nosso município quanto os demais municípios, todo o estado do Paraná, está com essa dificuldade, né, está com esse trabalho bastante comprometido também com relação a isso. Então, esse é um projeto que atende a todas as normativas, estando apto, então, para passar para a próxima comissão e ao plenário desta Câmara.
Obrigada, relatora. Coloco o relatório da relatora em única votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado o relatório por unanimidade, qual segue como parecer da comissão, peço à relatora que proceda à leitura do parecer final da comissão. O parecer número 051 de 2023, vistos relatados e discutidos, votaram da seguinte maneira os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Ana Cláudia dos Santos Lima, pelas conclusões do relator. Relatório aprovado, seguindo como parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Esse é o parecer que salva o melhor juízo soberano plenário. Sala das Comissões, 14 de junho de 2023. Ana Cláudia dos Santos Lima, presidente. Solicito à relatora a leitura do item 3 da pauta, projeto de lei executivo 044 de 2023. Projeto de lei número 044 de 2023 do Executivo Municipal dispõe sobre a criação de 10 vagas para o cargo de provimento efetivo de professor de educação infantil e da outras providências. Solicito à relatora a leitura das conclusões do parecer jurídico. Da conclusão, diante do exposto, exaramos parecer favorável por entender que a mesma preenche os requisitos constitucionais e legais. Salvo o melhor juízo, esse é o parecer. Medianeira, 6 de junho de 2023. Valmiro da Silva, advogado. Solicito à relatora a leitura do seu relatório. Voto do relator. O princípio do concurso público está contido no inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal, in verbis. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte. Inciso 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. O artigo 55 da Lei Orgânica Municipal é preciso em estabelecer. Artigo 55. Compete privativamente ao prefeito a iniciativa dos projetos de lei que disponham sobre. Inciso 1º. Criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e indireta do Poder Executivo ou aumento de sua remuneração. Inciso 2º. Servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico e movimentos e cargos. Inciso 3º. Criação, estruturação e atribuições das secretarias municipais e órgãos da administração pública municipal. Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 21, para as matérias que tratam do aumento de despesa é necessário o cumprimento sob pena de nulidade. Inciso 1º. As exigências dos artigos 16 e 17 desta lei complementar e o disposto no inciso 8º do artigo 37, nos parágrafos 1º do artigo 169 da Constituição. Inciso 2º. O limite legal de comprometimento aplicável às despesas com pessoal inativo. Os artigos 16 e 17 deste mesmo diploma legal aceito. Artigo 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesas será acompanhado de. Inciso 1º. Estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos 2 subsequentes. Inciso 2º. A declaração do ordenador das despesas de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Artigo 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado as despesas correntes derivadas de lei, medida provisória ou de ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução
por um período superior a 2 anos, 2 exercícios. Portanto, à luz desses dispositivos legais, não vejo nenhuma óbice que impeça a tramitação desta matéria e sua votação no plenário da Câmara. No que concerne à técnica legislativa, a matéria obedece aos ditames da Lei Complementar número 95 de 1998, que dispõe sobre a redação, elaboração e alteração das leis. Haja visto que se acaba de expor, voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa-fé e ética legislativa da matéria matriz, deixando para a douta Comissão de Finanças e Orçamento a análise quanto ao mérito. É o meu voto, salvo o melhor juízo do soberano plenário. Sala das Comissões, 14 de junho de 2023, Delci Berta Alessio, relatora. Coloco o relatório da relatora em discussão. Então, aqui é a ampliação de vagas, né? O projeto está pedindo a permissão, né, para ampliar a abertura de vaga de contratação da educação infantil. Esses são cargos efetivos, né? Isso, professores que estão na lista de espera, né, conforme a necessidade do município, são chamados. Mas como não tem vagas abertas, então estamos solicitando a abertura de vagas. Como para a educação, com certeza são vagas necessárias, né? Então, todo o projeto ele está dentro das normativas, apresentou também o impacto financeiro do exercício, né? Estando apto, então, a seguir para a próxima comissão e também para irmos a plenário. Então, aqui para a educação infantil, está aumentando as vagas, né? Mais 10, então são 57. Tínhamos vagas ocupadas 47, né? Então estamos solicitando mais 10 vagas, ficando uma totalidade então de 57 vagas para a educação infantil. Coloco o relatório da relatora em a votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado o relatório por unanimidade e consegue como parecer da comissão. Peço à relatora que proceda a leitura do parecer final da comissão. Parecer número 052 de 2023, vistos, relatados e discutidos, votaram da seguinte maneira os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Ana Cláudia dos Santos Lima, pelas conclusões do relator. Relatório aprovado, seguindo como parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Este é o parecer, salvo o melhor juízo do soberano plenário. Sala das Comissões, 14 de junho de 2023. Ana Cláudia dos Santos Lima, presidente. Seguimos para o item 4 da pauta. Solicita a relatora a leitura do projeto de lei do Executivo 045 de 2023. Projeto de lei número 045 de 2023 do Executivo Municipal, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores públicos da administração pública municipal, direta e indireta, autarquia e fundacional do município de Medianeira, Estado do Paraná, e da outras providências. Solicita a relatora a leitura das conclusões do parecer jurídico. Diante da conclusão, diante do exposto, daremos parecer favorável, por entender que a matéria preenche os requisitos legais, estando apta a percorrer os caminhos tramitacionais desta Casa de Leis. Salvo melhor juízo final, esse é o parecer. Medianeira, 6 de junho de 2023. Valmiro da Silva, advogado. Solicita a relatora a leitura do seu relatório. Voto do relator. No âmbito federal, voto do relator. No âmbito federal, a Lei 10.820 de 2003 dispõe sobre a autorização de desconto de prestações em folha de pagamento quanto aos empregados regidos pela CLT, Consolidação das Leis de Trabalho, e estabelece em seu artigo 1º, parágrafo 1º,
a autorização do desconto até o limite de 30%. Artigo 1º. Os empregados regidos pela consolidação das leis do trabalho CLT, aprovados pelo Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 1943, poderão autorizar de forma irrevogável e irretratável o desconto em folha de pagamento dos valores referentes ao pagamento de empréstimo, financiamento e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previstos nos respectivos contratos. Parágrafo 1º. O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, até o limite de 40%. Esse novo parâmetro foi recentemente trazido ao ordenamento jurídico pelo Governo Federal através da Lei 14.509 de 2022. O artigo 7º do inciso 8º da Lei Orgânica Municipal é preciso em estabelecer. Artigo 7º. Ao município compete prover tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, dentre outros, as seguintes atribuições. Inciso 1º. Legislar sobre assuntos de interesse local. O artigo 54 da Lei Orgânica Municipal é preciso em estabelecer. Artigo 54. A iniciativa dos projetos de leis complementares e ordinárias cabe na forma desta lei orgânica. Inciso 1º, ao prefeito municipal. Inciso 2º, ao vereador. Inciso 3º, à mesa executiva da Câmara. Inciso 4º, aos cidadãos. Inciso 5º, às comissões da Câmara. Parágrafo único. A iniciativa legislativa popular relativa aos projetos de lei de interesse do município, da cidade ou de bairros será feita através da manifestação expressa de pelo menos 5% do eleitorado do município. Quando a iniciativa preenche a matéria corretamente, o dispositivo em lei, estando competência do prefeito municipal prover a regulamentação. Verifica-se que trata de interesse local, tendo em vista o controle de empréstimos realizados por servidores públicos até o limite de 30%, visando, conforme a mensagem justificativa, aproximar os referidos controles em face ao alto grau de comprometimento a que estão submetidos alguns servidores, com o intuito de resgatar a sua dignidade. Portanto, à luz desses dispositivos legais, não vejo nenhuma óbice que impeça a tramitação desta matéria e sua votação no plenário da Câmara. No que concerne a técnica legislativa, a matéria obedece aos ditames da Lei Complementar número 95 de 1998, que dispõe sobre a redação, elaboração e alteração das leis. Haja visto que se acaba de expor, voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da matéria em apreço, deixando para a douta Comissão de Finanças e Orçamentos análise quanto ao mérito. É meu voto, salvo o melhor juízo do soberano plenário. Sala das Comissões, 14 de junho de 2023. Delci Bertalesse, relator. Com o relatório da relatora em única discussão. Então, aqui apenas está atualizando, né, a lei municipal, porque a lei era uma lei mais antiga, né? E agora, então, esse projeto de lei, ele dispõe sobre as consignações em folha de pagamento, né? E a atualização municipal, através da Lei 14.509 de 2022, o município, então, está fazendo a sua alteração. Então, mas todo o projeto, ele atende toda a especificidade, né,
e depois a gente vai estar apto a debater mais sobre o projeto quando passar por esta a sessão aqui com os vereadores. Logo, o relatório da relatora imita a votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado o relatório por unanimidade e consegue como parecer da comissão. Peço ao relator que proceda à leitura do parecer final da comissão. Parecer número 053 de 2023, vistos, relatados e discutidos, votaram da seguinte maneira os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Ana Cláudia dos Santos Lima, pelas conclusões do relator. Relatório aprovado, seguindo como parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Este é o parecer, salvo o melhor juízo do soberano plenário. Sala das Comissões, 14 de junho de 2023, Ana Cláudia dos Santos Lima, presidente. Nada mais havendo para deliberar dessa reunião, será elaborada a respectiva ata, a qual, depois de lida e achada conforme, será assinada por esta presidência. Nada mais havendo, declaro encerrada esta reunião deliberativa da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final.